Bonjour, mes amis, ça va? Faz tempo que eu tô para fazer esse vídeo aqui, mas não tinha dado tempo. Olha só, qual será que é o nível que eu estou nesse momento? Você já parou para se perguntar isso? Então vamos lá, vamos resumir aqui. Vou tentar resumir para vocês o que são os níveis no chamado Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Isso vale para todas as línguas. Aí, dentro deste quadro europeu, todas as línguas dentro do quadro da Europa. Então vamos lá. Temos 6. A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então, níveis aí A, B e C. Muito bem. Então, quais são as competências medidas para saber em qual nível nós estamos, em qual nível que eu estou? Então, nós temos 5 competências que vão ser medidas para indicar em qual nível que eu estou nesse momento. Écouter, escutar, lire, ler, prendre part à une conversation, tomar parte de uma conversa, s'exprimer oralement en continu, quer dizer, se exprimir oralmente de uma forma contínua, e écrire, escrever. Então, essas são as 5 competências que sistematicamente vão ser colocadas aí, vocês vão entender agora. Bom, em teoria, entende-se que uma pessoa que está num nível para terminar um nível A1, quem é essa pessoa? Que saiu do zero até 120 horas de estudo. Não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Por quê, gente? Porque depende muito do estilo de estudante, depende do professor que você tem, ou se você estuda sozinho, qual o tempo que você dedica para aquilo. Assim, é o estilo de aprendizagem mesmo, e o quanto você está disposto e está preparado para receber esse idioma que chega. Então, assim, mais ou menos até 120 horas A1. Entre 150 horas e 220 horas estudadas e colocadas em cima de estudos seria o A2. O B1 entre 300 e 400 horas, o B2 entre 500 e 600 horas, C1 entre 700 e 800 e o C2 mais de 800 horas. Mas o que são essas horas? São horas que você frequenta ou a língua, tá? Então, a grosso modo é isso, tá? Seja sozinho no YouTube, seja na escola, seja nas tarefas que você tem da escola, tudo, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos para o A1. Quem é o A1? Então, vamos medir as 5 competências dentro do A1. No A1, competência écouter, na competência de escutar a compreensão oral, eu sou um utilizateur elementaire, eu sou elementaire, eu sou A1, quando eu consigo compreender palavras familiares, expressões correntes sobre mim mesmo ou sobre a minha família, sobre o ambiente, é concreto. Então, esse é o meu écouter, é limitado e eu consigo entender quando as pessoas falam um pouco mais lentamente comigo, tá? O A1, na competência de ler, será que sou A1? Eu posso compreender nomes familiares, substantivos familiares, né? Palavras, frases simples, pequenos anúncios, alguns afiches, como é que fala? Alguns cartazes, catálogos, eu consigo entender algumas palavras, mas veja que não são frases completas. Esse é o A1, tá? Eu sou capaz de ler, entender palavras simples. Na competência de tomar parte de uma conversa, o A1 é aquele que consegue se comunicar. Então, eu sou A1 quando eu consigo me comunicar de uma forma simples, só que o meu interlocutor tem que estar disposto a repetir, a reformular a frase se precisar, um pouco mais devagar, tá? Eu tenho que, se o meu interlocutor está disposto a esperar um pouquinho para que eu consiga me expressar melhor, né? Eu consigo fazer interrogações simples, de uma forma simples, e assuntos que eu conheço.
assuntos familiares, né? E eu consigo também responder as mesmas perguntas que eu faço, eu sou capaz de responder. Então, aí, assuntos um pouco limitados ou que eu tenha preparado antes, mas de uma forma bem simples. Eu sou A1 também na competência de se exprimir oralmente de uma forma contínua, quando eu consigo utilizar expressões e frases simples para descrever onde eu moro, por exemplo, onde as pessoas que eu conheço moram, eu falar um pouco de alguém que eu conheço, né? Então você é o A1 quando você está nessa fase de falar frases simples. J'habite dans une maison, dans une petite maison, dans une grande maison. Quer dizer, adjetivos simples, frases com uma estrutura mais simples. E falar na terceira pessoa, devagar também, ele mora, ela mora, né? Então, esse é o A1, de uma forma contínua. Então, assim, neste aspecto, quando eu falo as expressões e frases é sujeito, verbo, complemento. Então, de uma forma contínua, eu sou capaz, no A1, de falar coisas simples, né? O A1, na competência de escrever, é aquele que escreve uma carta curta, pode escrever também um cartão postal, por exemplo, de férias, mas principalmente no presente, não é? Então, o A1 ele está ali no presente, começando o passado, mas ainda o passé composé não está muito evidente, tá? Eu consigo falar de detalhes pessoais, escrever detalhes pessoais num questionário, por exemplo. Eu consigo me inscrever num programa, num clube. Sou totalmente capaz de escrever minha nacionalidade bonitinho, com a ortografia correta. Sou capaz de colocar meu endereço numa ficha de hotel, na ficha da escola. É isso. Vamos então para o nível 2. Lembrando que todos os níveis existem subdivisões, tá? Então, dentro de um estabelecimento, você vai ter aulas, classes, vamos dizer assim, A1.1, A1.2, às vezes tem até A1.3, então é só para subdividir, tá? Mas o montante é esse que eu estou apresentando para vocês, então eu preferi apresentar o montante. Vamos então agora para o A2. Muito bem, quem sou eu, A2, na competência de escutar? Eu consigo entender expressões e vocabulário mais frequente com relação a coisas que são mais próximas de mim, por exemplo. Eu mesmo, escutar sobre mim, sobre família, sobre compras, sobre o ambiente que está mais próximo de mim, sobre trabalho, por exemplo. Então, sobre o meu trabalho ou sobre a minha profissão, sou capaz de entender isso. Eu também consigo entender o essencial de anúncios e mensagens simples e claras, né? Quando eu digo claras, é que não pode estar tão rápida a informação, cheio de gírias e tal. Tem que estar um pouco mais estandar, um pouco mais padrão, né? Para um A2 ter a capacidade aí de entender o essencial de uma mensagem, tá bom? O A2 também, na competência de leitura, consegue ler textos curtos muito simples, e também encontrar uma informação particular, previsível nos documentos mais frequentes, como publicidades, né, prospectos, menus, horários, cartas pessoais, né? Se você mora em uma cidade onde o francês é língua falada e você está aí no nível A2, você consegue, né? Na verdade, consegue ler as cartinhas que chegam do pessoal da imobiliária, do concierge, do serviço da internet, da companhia telefônica, enfim, não é? Então o A2 consegue ler aí esses textos simples, mas tem mais informações, né? Tem mais um pouco mais de responsabilidade o A2 na leitura. Da competência de tomar partido numa conversa,
participar de uma conversa, o A2 consegue comunicar quando o assunto ali, quando o que é colocado está simples, mais habitual, tá? Não está pedindo aí uma troca de informações muito técnica, né? Então são assuntos mais familiares, cotidianos, tá? Então, dentro dessa facilidade, desse cotidiano aí, o A2 consegue, na conversa, fazer trocas simples. Mas ele não consegue ainda participar muito porque ele não entende muito ainda. Então, o A2 ele prefere ficar um pouco mais na escuta do que participar num momento, numa conversação logo de início. Né? Escuta mais para poder se colocar na conversa de uma forma simples. Vamos lá. Muito bem. O A2, na competência de se exprimir oralmente de uma forma contínua, ele consegue utilizar uma série de frases e expressões para se descrever, né? Descrever ele mesmo, de uma forma simples, falar da família, das condições de vida, da condição de vida, da formação, ou seja, o currículo, né? Então, o que eu estou dizendo? Esta competência é a se exprimir oralmente de uma forma contínua, tá? Então, o A2 ele está dentro dessa limitação, mas se for para falar da vida pessoal, ok, então consegue sim de uma forma contínua, usando verbos, adjetivos, ok. Tudo que eu estou falando para vocês, gente, isso é muito importante, não é minha opinião, isso que eu estou falando para vocês é segundo o quadro europeu comum de referência, tá? Eu tenho algumas opiniões assim e gostaria de fazer um vídeo sobre isso depois, até nos comentários, se vocês quiserem, olha, eu sou um nível tal, mas eu não tenho tal coisa. A gente pode conversar sobre isso. O nosso objetivo neste vídeo é apresentar para vocês quais são os níveis, veja, e o que eles, segundo o quadro, exigem ou pedem ou são, se você vai passar um exame, alguma coisa assim, é isso que o quadro ele mede, vamos dizer assim, ele dá essa tabela de comparação, de referência. Pronto, é a nossa referência. Então, tudo que está sendo falado e passado para vocês não são palavras minhas, são realmente deste quadro europeu comum, tá bom? Vamos continuar. Na competência de escrever, o A2 consegue escrever algumas notinhas, os bilhetinhos simples e curtos, também consegue escrever uma carta pessoal, por exemplo, muito simples, e-mails, né? E bilhetinhos, assim, por exemplo, de agradecimento, de convite, convidar alguém para alguma coisa, SMS, mensagem de texto, coisas simples, mas corretamente, né? Então, o A2 ele é capaz de escrever isso corretamente sem ficar pesquisando muito, se for simples, tá bom? O próximo nível é o B1. Passando para o B, então a gente começa a ter mais responsabilidade. O B1 na competência de escutar é aquele que consegue compreender os pontos essenciais quando a linguagem é clara e é padrão, vamos dizer assim, tá? Se for um francês um pouco mais acentuado de alguma região, já fica um pouco mais complicado. É, o B1 na competência de escutar consegue entender assuntos assim familiares, de trabalho, da escola, lazer. Consegue entender também o essencial de várias emissões de rádio. Olha que legal, o B1 então já tá, né, já tem mais horas aí de contato com a língua e consegue assistir programa de televisão e entender ali, não 100%, mas grande parte para até ter a sua própria opinião sobre o assunto, consegue entender realmente, até se divertir quando é uma comédia, consegue até se emocionar quando o assunto é mais dramático, por exemplo, né? Rádio, televisão. Consegue também escutar coisas de algum assunto profissional de outras pessoas, não é? Que não seja tão técnico, mas o B1 tem essa capacidade aí um pouco além
do A, por exemplo. O B, né, já está um nível acima aí. E temos mais horas. Aquelas horas que eu falei para vocês de estudo, é mais ou menos aquilo, né? Até pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende, mas veja, o B, ele já estudou bastante tempo, várias horas de estudo, que seja sozinho, que seja na escola, que seja um professor particular, que seja com aula em grupo, entende? Que seja só no YouTube. Eu tenho exemplos fantásticos de alunos no YouTube que só estudaram com vídeos do YouTube e que atingiram nível B1, B2 em meses, assim, em uma questão de 2, 3 meses. Vamos colocar 6, vai, no máximo, entende? Fantástico, né? Então é isso. O B1 ele tem essas capacidades aqui de escutar é, rádio, televisão, conversas sobre trabalho, mas a linguagem tem que ser mais padrão. Na competência de ler, o B1 consegue compreender textos redigidos essencialmente numa língua corrente ou relativa ao próprio trabalho dele. Ele também consegue entender a descrição de eventos, expressões de sentimentos, desejos, em letras, desculpa, em cartas pessoais, né? Em bilhetes, em cartas de amor, por exemplo. Então, o B1 já é capaz aí, nessa parte da leitura, um pouco mais abrangente do que o A. Já na competência de tomar partido numa conversa, participar de uma conversa, o A1 consegue enfrentar a maior parte das situações no decorrer de uma viagem, por exemplo. Né? Ou então ele pode tomar partido numa conversa quando sem se preparar muito. Sem se preparar muito, ele já consegue falar de quê? De assuntos mais familiares, de interesse pessoal, sobre o cotidiano, né? Então, e também e se lança ali, né? Se lança naquilo ali. Lazer, trabalho, atualidades, tá? O B1 sobre falar sem parar, falar, se exprimir de uma forma contínua, ele consegue articular um pouco mais as expressões de maneira simples, e ele consegue contar experiências e eventos, claro, porque daí o B1, desculpa, ele já tem aí os verbos de base, né, os tempos verbais de base, presente, passado, futuro, né, e condicional, que já começou ali também. Então ele consegue contar eventos, falar de esperança, falar quais são os meus desejos, os meus anseios, objetivos, por quê? Porque já tem o futuro, né? O B1 também consegue falar de uma forma contínua, brevemente, sobre. Ele consegue já começar a dar argumentos, né? Então, olha lá, dar razões, explicações, opiniões. Então, já sou capaz, se sou um B1, eu sou capaz de, numa forma contínua, dar a minha opinião, com frases bem estruturadas e também argumentar, é isso, argumentar, porque o B1 a gente começa na parte da argumentação e independência, né? Então, consigo aí argumentar, contar uma história, uma intriga, contar a história de um livro, de um filme, não é? E até exprimir reações, falar de sentimentos, por exemplo, quanto aquele livro, aquele filme, enfim, tá? Então, B1, legal. E aí, na competência de escrever, o B1 consegue escrever um texto simples e coerente sobre temas familiares e que interessam pessoalmente. Tá? Que o interessam pessoalmente. Então, o B1 também consegue escrever cartas pessoais para descrever experiências, impressões. Por quê? Porque o B1 ele tem já as estruturas verbais, como a gente falou, né? As principais estruturas verbais. E aí, na hora de escrever, as horas que o B1 já passou ali na parte escrita, ele já tem aí condições de não titubear na hora da escrita. E se hesitar, ele sabe onde procurar. Por quê? Porque o B, ele é independente também. Então, já está naquela, se eu não sei isso, eu já sei onde procurar. Eu sei quais são os dicionários, eu sei aonde que eu vou procurar online. Então, o B, ele já tem essa característica mais independente, né? O B2, na competência de escutar, consegue
B2 é coisa linda, né? O B2 aí já começa a compreender conferências, discursos mais longos, né? Bem longos, discursos políticos ou, enfim, consegue escutar e entender uma argumentação um pouco mais complexa. Né? O tempo de estudo e as horas que o B2 já passou, ele tem condições de entender a maior parte das emissões de televisão sobre atualidade, filmes, um pouco de dificuldade nos filmes por conta da linguagem familiar, gírias e tal, mas mesmo assim entende tudo. Tá? Então, assim, entende tudo, é quase que, vai lá, vamos colocar de 85 a 95% de compreensão, falha aí algumas palavrinhas sobe, sei lá, não sei aquilo, vocabulário, mas consegue entender muito bem. E é isso. Lembrando que na linguagem um pouco mais padronizada, tá? Se ficar muita gíria ou um sotaque de alguma região, como por exemplo lá no norte da França, tem um acento um pouco diferente, no sul também, é igual no Brasil, né, gente? Então, se tiver um acento mais importante, assim, talvez a gente deixe escapar uma palavra ou outra, o B2, tá bom? Na competência de ler, o B2 consegue ler artigos, relatórios, consegue ler questões mais assim, questões de assuntos mais contemporâneos, modernos, sabe? Consegue ler um texto literário, poema, poesia e tudo mais. Então, o B2 ele já o tanto de horas aí que já passou na língua, o tanto de experiência já adquirida, já consegue fazer leituras de livros mais dinâmicos, que exigem mais, tá? Esse é o B2. O B2, para tomar uma conversa, já consegue se comunicar com um grau aí de espontaneidade e tranquilidade super legal, tá? Então, aí numa conversação com um nativo, tranquilo, sabe? Tranquilo. Talvez falte alguma coisa ou outra, assim, uma palavra ou outra por nervosismo, mas tem sim todas as condições aí de tomar conversa, tomar partido aí na conversa, entender o que o nativo está dizendo, né? Consegue participar ativamente da conversa mesmo, fazendo perguntas, respondendo, claro, de situações familiares, mas também de assuntos que não conhece, trabalhando como um pequeno jornalista, vamos dizer assim, né? O B2 ele tem essa capacidade e essa curiosidade também. Claro que depende da característica da pessoa, né, gente? Mas o B2 eu percebo muito isso que quem está nesse nível, eu digo a maior parte, consegue até defender opiniões, como o quadro diz aqui, dentro desse quadro, a referência é essa, e dependendo da pessoa, consegue como é que fala? Se dizer sim ou não, está de acordo ou não. E se não sabe o assunto, pergunta. Pergunta, quer saber mais. Então, assim, o B2 conversa, participa muito, tá muito participativo na conversa. Na capacidade de se exprimir oralmente de uma forma contínua, o B2 está tranquilo, consegue se exprimir de forma clara, detalhada e com uma grande gama de assuntos sobre os interesses pessoais. Né? Consegue também desenvolver um ponto de vista sobre um assunto da atualidade, por exemplo, consegue explicar as vantagens e as desvantagens de um tema, não é? Ou seja, colocar o ponto de vista, argumentar. Isso é muito importante no B2. O B2, ele tem, a gente já tem um tempo de estudo onde você aprendeu conjunções, os conectores lógicos, né? Então, o B2 ele vai usando tudo isso, né? A gente consegue ir colocando isso durante as conversas, né? O tópico conjunções
quando a gente está no nível B2, nossa, a gente passa, né, quem está estudando aí sabe, quanto tempo que a gente passa ali falando de conectores, né? Então, assim, isso é muito legal. Conecteur logique, tá? Quem tiver aí curiosidade para saber o que que é. Tem listas e listas e a gente tem que colocar isso na hora da conversa. E o B2 ele consegue fazer isso, porque ele se prepara, porque ele se preparou e gosta, né? Então, é isso. E na competência de escrever, o B2 escreve textos claros, detalhados, tá? Também com uma gama de coisas, de informações que sejam do interesse. O B2 também consegue escrever, por exemplo, o que a gente chama de ensaio e relatório, essai e rapport, que são coisas também que podem ser exigidas nos testes oficiais, tá? Tem Delphi, DALF, TCF, TEF, enfim. O vídeo não é sobre quais são os testes, mas é só para vocês saberem. Então, o B2, na competência de escrever, ele já está nessa parte de relatório, de rapport, essai, quer dizer, ler um artigo e tirar o principal daquele artigo, fazer um resumo daquilo, dar opinião, argumentar, isso é B. Isso é B2. B2 argumenta, B2 é independente na hora de escrever, na hora de ler, em todas as competências, o B2 ele apresenta essa independência aí, tá? Aí o C, o C1 e C2. O C é independência total. O C1, ele na competência de escutar, ele consegue entender os discursos mais longos, né? E assim, discursos longos, discurso político, discurso de conferências de interesse pessoal, por exemplo. O C1, até o B2, tá? Ele é, já consegue aí se arriscar, não, o B2 já consegue se arriscar e participar de cursos, ateliês, cursos, eu digo que universitários, por exemplo, né? Mas o C1 tá nessa. O C1, para escutar, na competência de escutar, ele consegue escutar claramente longos discursos, aulas completas em francês, até se tiver coisas implícitas ali, o C1 ele é capaz de escutar e de tirar conclusões, tá? Emissões de televisão e filme, super tranquilo, sem muito esforço, C1, tá? Então, na competência de EQT, é isso aí. O C1, da competência de leitura, consegue compreender textos mais longos, né? Até literários também, mais complexos, consegue também até apreciar os diferentes tipos de estilo de texto literário, né? O B2, desculpa, o C1 também consegue entender artigos especializados, artigos científicos, por exemplo, né? Longos, técnicos, e quando quando se trata da relação, do domínio que essa pessoa ela tem, aí então é 100%. A leitura realmente é uma coisa muito tranquila. É como ler, quase, eu digo quase, né, que nunca é 100%, mas é quase como ler em português. Quase, quase. Pronto, o C2 é o quase. E o C1 é o quase, a leitura. O C1, na parte de tomar partido, conversar espontaneamente, nossa, tranquilo, se exprime tranquilamente, sem problema, sem aparentemente ficar procurando palavras e tal. Talvez ele procure, talvez o C1 procure uma palavra ou outra, mas ele não demonstra, tá? Ele rapidamente já encontra um sinônimo e já vai, a coisa acontece de uma forma muito tranquila. É, e também o C1 já passou por tantas horas aí frequentando, vamos dizer assim, a língua, e que não, já chegou no C1, tá? Não hesita em tomar partido na conversa, não hesita, tá? Consegue utilizar a língua de uma forma bem flexível, nas relações pessoais, profissionais, tá? Consegue as ideias, opiniões, defender argumentos tranquilamente, tá? O C1, na competência de se exprimir oralmente sem parar, ele consegue apresentar descrições mais detalhadas sobre os assuntos mais complexos, tá?
e isso de uma forma contínua. E o C1 para escrever, consegue escrever textos longos, claros, bem estruturados, desenvolver ponto de vista por escrito, consegue sublinhar e destacar o que quer, o que acha importante, tá? E aí vem o C2, que é o top do top. O C2 então vamos lá, é o doutorado, né? O pós-doutorado, vai, o pós-doc do francês, na competência de escutar, não tem nenhuma dificuldade de entender a linguagem oral, as condições que acontecem, mesmo se tiver um acento particular, assim, alguma coisa de outra região, o C2 ele consegue, com a sensibilidade aí, com a experiência, consegue já captar a mensagem, tá? Na competência de leitura, o C2 não tem nenhum esforço para ler, consegue ler manual de instruções técnicos, assim, sem nenhum problema, coisa de literatura sem nenhum problema, como se fosse português. O C2 participa de conversa também sem esforço nenhum, tá? Em caso de dificuldade, ele pode até dar uma recuada, vamos dizer assim, para remediar, se corrige ali, né? Mas tem muita habilidade na hora de voltar, de pedir desculpa, de dar uma pausa, de voltar. É muita tranquilidade, muita aisance que a gente fala, né? Muita fluência. E o C2 também nessa parte de falar oralmente de forma contínua, se dá argumentos e descreve de uma forma com uma forma clara, precisa, fluida, tá? Consegue até fazer adaptações escuta uma coisa e é capaz de adaptar rapidamente para fazer o seu próprio discurso, é capaz de fazer discursos até longos, defender ideias, de dar o ponto de vista e chamar a atenção do ouvinte de uma forma clara e precisa. E o C2 na competência de escrever, ele escreve sem nenhum problema, com estilo próprio, né? Adaptado às circunstâncias, como se fosse realmente. É quase como aí se fosse em português. Claro que nós, como estrangeiros, a gente sempre vai buscar pesquisar para ver se não está aí comendo bronha numa gramática ou outra e tudo mais, mas o C2 ele tem uma tranquilidade aí na hora de redigir, mais uma vez, então, pelas horas, pelo tempo de horas aí que já frequentou a língua, tá? Pode resumir, fazer crítica, escrever uma obra profissional, tá? Fazer aí uma tradução, se a pessoa for um tradutor, então o C2 aí ele tem essa capacidade de fazer a tradução de uma obra literária, ou mesmo escrever uma obra literária. Esse aí é o C2, tá? Então, com isso, gente, e é isso, né, gente? Nesse vídeo não tem assim todas as verdades do universo. Eu só peguei um conteúdo e transmiti para vocês, tá? Então, assim, o que eu coloquei não é minha opinião, é realmente o que é. Agora, dentro disso, da conversa, né? Da conversa porque dentro de um próprio nível, a pessoa foi colocada num nível tal numa escola, mas na verdade ela tinha mais competências. Então veja, nós temos várias competências que são colocadas, né? Isso vai dar muita conversa. Se quiserem, comentem aí no YouTube ou mandem e-mail para mim e a gente conversa, tá bom? Beijo para todos e até a próxima.